Titi Vidal, tudo bem? Olá. Como está a semana? Uma semana leve ou turbulenta? Uma semana intensa, turbulenta para alguns signos, um pouco mais tranquila para outros, mas intensa para todo mundo. A Lua está crescendo, quarta-feira a Lua fica cheia e é sempre aquela semana Lua cheia, que tudo então piorou, transborda. A Lua cheia é sempre a semana do mês mais intensa de todas. E dessa vez que a gente já vem nesse ciclo taurino de trabalho, de dedicação, a gente vai sentir isso muito claramente. Então eu diria que essa semana é um pouco até um choque de realidade, uma percepção do quanto aqueles esforços que eu falei nas últimas semanas que a gente precisava fazer valeram ou não a pena. Quer dizer, se você plantou aquelas sementes que fizeram, sim, uma mudança na sua vida ou perdeu tempo, E a gente vai começar a perceber, se ainda não tiver o resultado, a gente vai começar a perceber pelo menos se vale a pena continuar insistindo. E eu acho que é uma semana para reflexão mesmo, isso para todos os signos, porque aquilo que realmente assim, não aconteceu nada, não desenvolveu, ou até pelo contrário, a situação está complicada, talvez seja a hora de abrir mão e mudar um pouquinho o caminho, rumo, né? Então todos precisando olhar para dentro e refletir. Claro que alguns signos mais do que outros, né? Com certeza, mais intenso para todo mundo, A Lua vai ficar cheia em Escorpião, que potencializa tudo, Pois então, intensidade de emoções à flor da pele para todos nós. Já o signo de Áries, como vai ficar essa semana, então, nessa turbulência toda? Então, eles estão uns meses mais turbulentos do que o normal, Mas eu acho que essa é uma semana que eles podem se divertir um pouquinho mais, porque tem algumas novidades acontecendo. Que bom. E os arianos adoram uma novidade, aventura, coisa diferente. O inesperado, Eles adoram. E essa semana eles podem contar com muitos inesperados. Que bom. E eu acho que os arianos, eles têm uma flexibilidade para lidar com isso que é maior, na média aí do que outros signos. É um signo que não precisa de rotina, pelo contrário, A rotina deixa cansado. Eles cansam, Assim, ariano, você não pode colocar num trabalho assim, que tem horário para entrar, para sair, fazer sempre a mesma coisa. E um relacionamento, então, pior ainda, Que é um dos principais aprendizados do momento para Áries, é se colocar no lugar do outro e viver bem as relações, Que bom. E essa semana acho que isso vai ficar bem potencializado. Então estejam abertos para essa movimentação toda. Boa semana para você de Áries. Já os taurinos? Eles estão no meio da intensidade. Os taurinos estão aí na lista dos signos mais tensos para a semana. Então eles podem sentir um pouco como se as coisas estivessem mais difíceis do que o normal. Tipo emperradas ou não? Exatamente. E eles estão numa pressa, Eles estão lá no período de aniversário ainda. Então a gente faz aniversário, normalmente a gente quer que mude toda a nossa vida, E nesse momento as coisas estão caminhando naquele ritmo que é taurino mesmo, que é mais lento. E eles que estão com uma ansiedade acima da média. Então, muita calma nessa hora, planta sementes, vai um passo de cada vez. E relacionamento é onde pode pegar bastante essa semana para os taurinos. Então tem que ficar muito atento, Muito, e assim, sentir um pouco assim como que tá, o que precisa fazer, não culpar demais o outro pelos problemas. Eles estão com essa tendência essa semana de querer responsabilizar os outros pelos problemas. Então puxa um pouquinho assim para ver o que é sua responsabilidade também. Então vai ter que ter um pouco mais de paciência do que o habitual, do que o esperado pro taurino, Resgatar que isso tá na essência deles. Ter paciência faz parte da vida deles, mas eles estão internamente muito agitados. Podem até estar tendo insônia, sonhando mais. Então tem que fazer alguma terapia que descanse, que acalme também, Relaxar, bom, Seria maravilhoso para essa semana. Calma e paciência, você taurino, essa semana. Volta pra gente falar dos outros signos. Paramos em Touro. Agora Gêmeos. Quem é de Gêmeos? Bom, a semana para os geminianos está mais descontraída, eles voltam a estar mais comunicativos, porque nas últimas semanas eles estavam mais quietinhos, Então essa é a semana para botar a boca no mão e contar as coisas. Daquele quartinho fechado. Já saíram, Essa semana eles já acordaram fora do quarto e é semana mesmo para se comunicar, para ser criativo, para fazer coisas novas. Que ótimo. Então a novidade está super favorecida. E usar essa criatividade deles, assim, o máximo possível em todas as áreas da vida.
O que pode pegar um pouquinho é a saúde, porque toda vez que os geminianos querem fazer tudo ao mesmo tempo, eles não se cuidam. A alimentação é uma coisa muito complicada para gêmeos. Tem muitos geminianos que esquecem de comer ou comem muita porcaria porque não tem pressa, quer comer de qualquer jeito. É que acaba colocando aquilo que é prioridade na frente daquilo que é necessidade, né? Exatamente, e aí acaba se prejudicando. Então, assim, é uma semana também importante para não esquecer de se cuidar, de praticar um esporte, cuidar da alimentação. Mas se movimente mesmo, porque a semana é para isso mesmo. Bom, boa semana para você de Gêmeos. Já quem é de Câncer? Bom, os cancerianos já estão um pouquinho mais retraídos essa semana, né? Alguns até se queixando que as coisas podem estar um pouco mais lentas, que as coisas não estão fluindo na velocidade que eles gostariam. Mas será que foi que você disse que fizeram aquela plantação, plantaram as sementes certinhas para poder colher no futuro? Né? É a semana para avaliar, e é uma semana bem importante assim para Câncer ver se o que tem na vida é aquilo que gosta mesmo, se tá legal, se não tá. E tentar se manter emocionalmente estável, que é um desafio para os cancerianos, né? E essa semana é perceber que assim pode estar o caos lá fora, mas se eles estiverem bem com eles, as coisas acabam fluindo melhor. Então é um desafio mesmo, assim, tentar ficar calmo sem culpar as pessoas ou sem fazer drama, que é sempre a tendência, o câncer acaba indo, né? Semanas de lua cheia, alguns cancerianos acabam sofrendo mais também, né? Porque sentem muito mais as coisas. Então, uma semana para você de Câncer fazer uma avaliação, mas assim, clara, do que você está fazendo e o que você tem que mudar, que não está mais no caminho da tua vida, né? E o mês inteiro, assim, eles estão com uma coisa bem legal, que é o contato com os amigos. Então, assim, conversar, bater ideia, papo, às vezes do nada, né? E um conselho, e às vezes, assim, a hora que a gente fala, às vezes as coisas têm um tamanho, parece que quando a gente conta para um amigo, a gente fala assim, nossa, que bobagem, né? Eu estava preocupada com aquilo e aquilo nem era grande coisa. Então, é fazer esse exercício mesmo. Mas tem que ser um amigo de verdade, que é amigo aquele que fala pra gente, nossa, que bobagem que você está dizendo, não é aquele que te fala, ah, coitadinho, pobrezinho. Não, amigo tem que dar bronca, né? Amigo tem que falar a verdade. Com certeza. Não é? Isso que é ser amigo. Aquele que concorda com o que a gente diz é inimigo, porque não quer que você cresça, não tem jeito, E né? tem aqueles amigos que adoram quando a gente está na fossa. Né? Eles então, também melhores, pois né? então também tomar cuidado com esses amigos, porque isso está muito no caso dos cancerianos, mas eu vejo como um ano inteiro, assim, pra gente rever um pouco, assim, quem é amigo, quem não é, né? A gente tem uma tendência com a história de redes sociais, todo mundo se acha amigo de todo mundo. Não é bem por aí, né? Não é, né? Você pode ter muitos colegas, mas poucos amigos de verdade, né? Pois é. Você de Câncer, aproveite aí e fique atento, então. Leoninos? Bom, os leoninos também vão precisar de uma dose extra de paciência, porque eles também vão sentir um pouco dessa lentidão que os cancerianos estão sentindo. O que acontece? Os leoninos estão olhando muito para frente, né? O futuro, a carreira, os projetos. Só que a gente está naquele momento que tem que fazer as coisas devagar e tem que ter base. Então essa é uma semana que os leoninos precisam cuidar da base, não é exatamente, não é subir o prédio sem ter feito um bom projeto, uma boa fundação, né? Tem que ter a construção etapa por etapa, tijolinho por tijolinho. E eles vão ter essa paciência de esperar, porque o leonino não tem muita paciência para isso não, Eles não têm muito, né? Então vai ser mesmo um esforço, mas é um esforço que vale a pena, porque no geral eles estão numa fase bacana, né? Estão cheios de coisas aí, de portas abertas, então é questão mesmo de se esforçar e de ter aquela paciência, aquela determinação que lá no fundo eles têm, mesmo que eles tenham essa pressa e que eles queiram que as coisas aconteçam para ontem. Boa semana para você de Leão. E virginianos, como a mama brusqueta? Então, o que pode pegar é justamente essa questão do falar e ser cobrado pelo que você falou. Viu, mano? Então, tem que ter responsabilidade. Então, assim, é dessa vez, nessa semana, esse mês inteiro, mas essa semana não passa batido, né? Então, se eu falei de alguém, aquela pessoa vai querer... Você viu hoje, né? E era uma brincadeira o negócio da Atena, a produção falou, gente, deve ser alguém satirizando, era ele de verdade. Então, é bom ficar esperto essa semana que é de virgem. É, porque a palavra tem um poder, uma força, né? E assim, os virginianos, eles têm uma credibilidade, né? Então, assim, quando eles falam alguma coisa também e a pessoa não gosta, ela vai querer tirar satisfação. Apesar disso, eles estão numa semana bem leve também, assim, de novos acontecimentos, também estão bastante criativos e uma criatividade voltada principalmente ao trabalho. Então, é uma semana ótima para novos projetos profissionais. E vai atrás, se quer mudar de trabalho ou implantar mesmo alguma novidade no trabalho, traz, que tem espaço para isso. Mais controla a língua.
falar pouco, fazer mais. Acho que esse é o grande Meu irmão segredo. fala, isso é verdade, eu também sou bem bocuda. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, é pra gente ouvir mais do que a gente fala. E a gente inverte, a gente parece que tem 2 bocas e 2 línguas e um ouvido só. E às vezes funciona muito mais em fazer, né? Do que ficar falando, você tem que colocar em prática as coisas, verdade. né? E as relações também estão bastante favorecidas para os virginianos, então eles vão fazer bons contatos. E assim, tem essa questão, né, do falar e as pessoas tomarem satisfação, mas tem o outro lado de falar coisas muito coerentes e muito certas, que também vão fazer os outros pensar e vão trazer esses novos projetos para a vida profissional. Você de Virgem, aproveita bem a sua semana. Volto pra gente falar dos outros signos, porque agora paramos em Virgem. Escorpião. Libra. É verdade, pulei os librianos. Oxe, Justo os librianos, Justo né? meus filhos, pulei os bichinhos. Bom, os librianos que estão sempre preocupados com o que os outros pensam, com o que os outros acham da gente, né? Os librianos estão num momento de querer muito se relacionar, de querer muito estar com as pessoas. Mas eles também estão numa fase de imprevistos, mudanças nos planos, nas rotinas, principalmente nos assuntos afetivos. Então é aquela história do não pressionado, não cobrado, tentar se colocar um pouco no lugar do outro. E o grande desafio, na verdade, é o que sou eu e o que é o outro. Então isso eu já venho falando de um tempo pra cá. Isso é bem complexo também, né? Muito, né? Todos nós temos que fazer esse exercício sempre, mas acho que para Libra é sempre um pouquinho mais complicado. Eles conseguem se colocar no lugar do outro, mas eles têm às vezes uma dificuldade de saber se eles estão fazendo porque eles querem ou porque o outro quer. E nesse momento eles têm que ter muito claro assim, quais são os valores deles, o que eles querem, o que eles gostam, para poder bancar mesmo essa opinião deles e não se misturar demais além da conta. Mas se é uma semana que na quarta-feira a gente tem a lua cheia, que as emoções ficam todas maiores, pro libriano vai ser positivo? Ou se ele não ficar atento, ele pode enxergar as coisas numa dimensão maior do que a realidade? Eles podem exagerar bastante, e aí também tem uma tendência mais dramática. Isso vai muito para os relacionamentos. A semana para Libra está muito focada em relacionamento, né? Porque tem uma certa instabilidade, que até pode ser positiva, porque é um momento que assim, eles podem ser surpreendidos, eles podem viver experiências novas. E também é uma semana boa para surpreender também, então se também quiser dar uma movimentada no relacionamento, essa é a semana, né? Mas eles com certeza têm esse risco de exagerar e fazer tempestade em copo d'água. O que é terrível para qualquer um, né? E numa semana que a gente já sabe que tem essa tendência, a gente tem que ficar duplamente atento para não acontecer isso. E manter o pé no chão, né? E sim, respirar fundo antes de falar, antes de exagerar nas coisas. Boa semana para você de Libra. Agora quem é de Escorpião? Bom, os escorpianos estão numa semana bastante decisiva. Algum tipo de acontecimento importante vai ter, porque a lua fica cheia em Escorpião junto com Saturno. Então, se o ano já é um ano importante, essa semana... Mais ainda, né? Muito. Uma das semanas bastante significativas do ano. Pelo menos desse primeiro semestre, assim, até agora, alguma coisa tende a se definir. Então, é uma semana que não dá para os escorpianos ficarem em cima do muro. Então a ideia de se posicionar. Vai ou racha, né? Então é para fazer ou não. Então eles gostam um pouco dessas definições, só que eles podem ser levados a isso. E aí com essa pressão eles têm que ter certeza também do que eles estão fazendo. As parcerias ajudam muito, né? Então se espelhar no outro, ouvir conselho, eu acho que é uma boa forma de administrar tudo isso. Porque é um período intenso, né? Esse primeiro semestre está sendo intenso, bastante intenso para os arianos e para os escorpianos, né? Então eles têm que também ter recursos e outras coisas que possam ajudar. Mas tem que aproveitar esse momento de intensidade, porque muitas vezes é isso que a gente precisa para a gente ter aquele empurrão para a gente mudar. Intensidade é tema de Escorpião, né? Então para eles isso não é sofrido. Então não é uma semana ruim, mas é uma semana desafiadora. É uma semana que eles têm que tomar decisão, têm que fazer um movimento, com certeza. Boa semana para você de Escorpião. E quem é de Sagitário? Bom, os sagitarianos que essa semana tem que ficar um pouquinho lá no quartinho. Vamos pro quartinho escuro? Né? Só uma semana, eles não ficam muito tempo, né? Os sagitarianos, eles são agitados demais, intensos demais para isso. E a grande questão aí para Sagitário é saber focar nas coisas mais lentas, que também é um desafio para eles. Né? Porque tem um risco de tomar decisões muito precipitadas, se arrepender muito impulsivas. Depois, né?
tudo está meio definitivo essa semana. Então é um conselho que também vale para todo mundo, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente decidir essa semana talvez não dê para voltar atrás. E no caso dos sagitarianos, isso está bem fortalecido. Então é o momento de pensar e repensar naquilo que você pretende fazer, né? Para eles a gente pode até pensar assim, dá até para adiar um pouquinho, porque o importante é estar no caminho certo e tomar a decisão certa, não a velocidade. Mas às vezes é difícil de saber se a gente está numa velocidade correta ou se a gente está fazendo corpo mole, né? No caso dos sagitarianos, assim, a velocidade deles é sempre um pouquinho mais acelerada. E eu acho que o bom do Sagitário sempre é que também, se eles fizerem alguma coisa errada, eles se arrependem, mas logo passa, né? Eles vão para uma nova aventura. Não são ficar remoendo, não, né? Não são. Então isso também facilita, né, a vida deles. Aproveite bem sua semana, você de Sagitário. Volta pra gente falar dos outros signos todos. Agora vamos aos capricornianos. Como estarão capricornianos essa semana? Bom, o desafio para o Capricórnio essa semana está entre a diversão, o prazer e a responsabilidade. Eles precisam dividir 50%, meio a meio. Não dá nem para ficar só de um lado nem de outro. Não, né? dá. Então, assim, tem que trabalhar. É uma semana importante de realizações, que para eles isso quase sempre está em pauta, né? Mas continua, a gente está num ciclo inteiro, desde a lua nova, né? A questão do se divertir, fazer coisas que eles gostam. E eles podem sentir um pouco que tem algum assunto pessoal que está um pouco caótico, aí coisas que não dependem tanto dele, na verdade mais bagunçados, mesmo algum assunto de família, alguma coisa em casa, que também precisa da atenção deles. Né? Aliás, é até uma boa semana para eles fazerem alguma mudança na casa, movimentar um pouquinho a vida pessoal como uma forma de encontrar onde está esse prazer, onde mais eles podem se divertir. Essa é uma boa dica para eles. Mas esse momento caótico dessa bagunça na vida do capricorniano, ele vai enxergar isso como? Com tranquilidade ou não? Então, Capricórnio gosta das coisas sabendo como elas estão, né? Então eles podem se sentir um pouco desestabilizados, como se eles estivessem temporariamente sem chão. Mas isso também vai obrigá-los a pensar um pouco mais no que eles querem de verdade para o futuro. A grande busca do momento é encontrar prazer em tudo que eles fazem, do trabalho ao casamento, a qualquer área da vida deles. E essas bagunças ajudam a gente a repensar os nossos valores, né? Às vezes é isso que a gente precisa. É um momento de caos para a gente organizar tudo. Porque quando tá tudo certinho, né? A gente tá ali no piloto automático, né? Todo dia igual a gente vai levando, fala que lá não né? tá tão bom, mas tudo bem, tá? Melhor assim do que... Tem gente que tem esse termo? Para piorar sempre tá fácil. E aí você não consegue organizar, né? Já pensa desse jeito, É verdade, né? Tem muita gente que prefere ficar ali no que conhece, mesmo sendo ruim. Do que partir para um outro rumo, né? E aí eu acho que é um momento para os capricornianos saírem mesmo desse... Não é todo dia a mesma coisa, tá na hora de diversificar, de mudar. Uma semana bem legal para encontrar novos amigos, para fazer parte de grupos, ou até ligar para alguém que eles não falam faz tempo, resgatar as amizades, essas conversas também vão ajudar bastante, e a diversão mesmo. Então vai pra festa, vai pra balada, vai pra evento social, mesmo que seja um evento de trabalho. Equilibra a vida, mas precisa desse equilíbrio. Já os aquarianos, como estamos essa semana? Bom, continuam acelerados e agitados. Essa semana é bem importante para trabalho. Pode ter algum assunto ligado à carreira que também traz alguma definição ou alguma novidade. Que bom, né? E muita popularidade, né? Mas é uma popularidade assim, todo mundo enxergando e com todos os olhos voltados para você. Mas enxerga os valores positivos e os defeitos também, né? Então tudo que vocês fizerem bem feito vai ser valorizado, vai ser recompensado, mas também se escorregar um pouquinho alguém vai perceber, né? Faz parte. E essa semana essa questão do falar demais também, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente no trabalho, né? Pessoalmente eu acho que até tá num bom momento para falar tudo aquilo que estava engasgado. Menina, não estimula. Não dá ideia para aquariano, né? Não dá ideia. Para falar tudo o que acha que a criatura fala. Porque tá precisando mesmo até para poder negociar, para falar algumas coisas que estavam lá, porque às vezes é bom a gente colocar tudo para fora mesmo, né? Mas no trabalho tem que ter uma preocupação maior com a imagem, porque é onde a coisa tá ali em destaque. Então vamos ficar miudinhos nós aquarianos essa semana. E trabalhar, porque são coisas importantes, né? Mas aquariano gosta de trabalhar, né? Trabalho não é um problema, não. Eu acho o problema é quando as coisas também, emperram, né? Porque o aquário gosta de movimento, né? O aquário gosta que as coisas aconteçam, o resultado venha rápido. Então, é isso que às vezes a gente não tem a paciência de esperar o tempo certo das coisas, né? Lá no fundinho até tem, né? Então precisa encontrar isso em algum lugar. Boa semana pra você de aquário. E piscianos?
Bom, os piscianos estão numa semana que eles também precisam enxergar um pouco mais aquilo que eu venho falando, que eles estão plantando lá para o futuro, né? E eles precisam se associar, fazer alianças com as pessoas certas, tomar um pouco de cuidado assim para não ficar envolvido com gente que não vai levar a lugar nenhum. Né? E peixes tem pena, fica com dó, é amigo e vai ajudar o outro. Não é um momento de sair ajudando todo mundo, é um momento de ser ajudado. Tá? E se espelhar um pouquinho nos outros, então olhar para a vida de quem em volta, assim, as coisas estão fluindo, estão mais fáceis, por que que a vida daquela pessoa está fluindo? Né? Porque às vezes ele olhando vai falar, nossa, eu também posso fazer isso. Claro, sempre pode, né? A gente sempre pode, com certeza, mas eles estão com esse risco de, ou por excesso de ajudar mesmo, de ser, eles são têm um coração muito bom, né? Então eles querem fazer muito por todo mundo, então isso pode realmente prejudicar. Então saibam pedir ajuda, saiba também fazer aquela separação que eu falei um pouquinho para a Libra também, e tentar conversar e estar com as pessoas certas. As boas alianças que você disse, né? São elos importantes para a gente ter um crescimento pessoal e profissional, né? E principalmente pensando no futuro, assim, porque peixes, as coisas não são para agora mesmo. São lá para frente. Então tem que olhar onde eu gostaria de estar daqui um mês, um ano, o que seja, mas tentar fazer todo o possível para que o universo conspire, né? Para te levar até lá. Olha, vou te passar o site da Titi Vidal, titividal.com.br, você acessa lá, você vai ter as informações todas de previsões, do trabalho também da Titi, que não é só astrologia, entra lá e você vai ver. Tem Facebook. Facebook e Twitter, Titi Vidal. Titi Vidal é fácil de achar. Aí ela tem postado bastante também no Facebook, é só segui-la que você vai ver. Beijo, Bela. A você também, vou seguir sua dica. Mama, nós duas vamos calar a boca essa semana.